Nesse último século, foram inúmeras as conquistas femininas, né? Mas a gente ainda tem muitos desafios a enfrentar, porque a gente vive numa sociedade que ainda objetifica muito a mulher. Então, hoje, a gente vai ter aquela conversa sobre os nossos desafios para que essa mulher seja cada vez mais vista como sujeito social, como sujeito de direitos, dona de seu corpo, das suas escolhas, da sua sexualidade. Para conversar sobre isso, estamos aqui com Ludmila Cavalcante, professora da Escola de Serviço Social da UFRJ, Tainá Almeida, tradutora e estudante de letras, integrante do coletivo Meninas Black Power, e Marcos Nascimento, psicólogo e pesquisador do Instituto Fernandes Figueira. O que as mulheres estão reivindicando? O que elas estão querendo? Quais são as principais pautas? Nas metas do milênio, uma delas é exatamente o enfrentamento à desigualdade de gênero. Então, pensar aí a igualdade de gênero na perspectiva global envolve pelo menos 3 questões. A primeira, a própria exclusão, a desigualdade econômica e social da mulher. A segunda, o enfrentamento à discriminação e à violência, né? A violência de gênero, que coloca a mulher num lugar muito desfavorável. E a terceira é justamente o empoderamento das mulheres e a voz das mulheres através do movimento feminista. As redes sociais têm um papel muito importante para meninas da minha geração, porque as mulheres nunca foram habilitadas, né, a terem voz. E a internet está aí para isso, né? A internet diz que você pode falar. E isso tudo habilita meninas a dizerem o que elas querem e o que elas pensam e o que elas desejam. E cada vez mais esse movimento está saindo das redes, né? Está começando a chegar na vida real e as meninas estão entendendo que podem tomar as rédeas da sua vida e mudar a sua história, né? Eu estava me lembrando de uma situação lá na Escola de Medicina, onde eu leciono, onde recentemente houve uma discussão sobre os hinos, que eram assim de um machismo absurdo. E as garotas constituíram um coletivo feminista, estão se mobilizando. Quando cantavam músicas machistas, ficava todo mundo em silêncio, né? Então, eu acho que são pequenas mudanças, né, onde você vai nomeando, né, essas violências e se posicionando, né? Daqui não dá para passar, isso a gente não aceita mais, né? Como pensar essa igualdade de gênero sem trazer para a cena também a questão dos homens, né? Assim, como é que a gente consegue, de alguma maneira, ir na direção dessa igualdade, mas fomentando reflexões tanto com homens quanto com mulheres, né? E isso tem sido, acho que um desafio, porque a gente vê essa desigualdade que vai ser refletida no mercado de trabalho, mas que ela inicia, na verdade, nas suas concepções de profissão dentro das próprias universidades, qualquer que seja essa profissão. Você sabia que combater pobreza e desigualdades tem tudo a ver com compreender o que é gênero, raça e etnia? Mulheres, negros e indígenas ganham menos, têm menor escolaridade, não conseguem representatividade política e sofrem violências constantes. Por falta de oportunidades, as mulheres ocupam espaços de menor prestígio social e raramente estão em posição de chefia. Menos de 9% do parlamento brasileiro é feminino. As mulheres sequer têm liberdade sobre seu corpo e direitos reprodutivos, pois a lei não garante isso. O machismo se expressa ainda por meio das violências sexual, física e verbal. A comunidade LGBT também sofre com a violência de gênero. No Brasil, a cada 27 horas, um assassinato é motivado pela homofobia e pela transfobia. A lesbofobia também é crítica. E com frequência as lésbicas são vítimas com um estupro corretivo. Além de combater isso, o Estado tem o dever de garantir que casais LGBT tenham os mesmos direitos dos heterossexuais. Assim como a violência de gênero, o racismo foi naturalizado. A discriminação de negros no mercado de trabalho e na política é evidente.
A maioria das execuções cometidas pela polícia é contra jovens negros. Nos últimos 10 anos, o número de jovens negros vítimas de homicídio subiu, enquanto o de brancos caiu. A face mais visível do Estado para negros e negras no Brasil sempre foi a da repressão. O racismo também afeta os indígenas. Não à toa, não vemos nenhum indígena no parlamento, e apenas 2 como deputados estaduais. O Brasil conta com 305 etnias, falantes de 274 línguas diferentes. Os povos indígenas são vítimas de conflitos em torno de suas terras e recursos naturais, impedindo a reprodução social de suas culturas. Em 2016, uma criança indígena de 2 anos foi assassinada e suspeita-se de crime de racismo. A Constituição diz que todos somos iguais perante a lei. Porém, na vida real, vemos que o Brasil exclui negros e indígenas. Por isso, são importantes ações afirmativas, como cotas raciais. É fundamental aplicar o orçamento ouvindo as demandas de mulheres, da comunidade LGBT, dos negros e dos indígenas. E construir políticas públicas que cheguem a essas pessoas. O INESC luta pelo fim do racismo, machismo e homolesbotransfobia. Eu amamento. Eu amamento. Eu amamento sempre. Eu também amamento. Quem incentiva também amamenta. Por isso é importante formar parcerias e criar um ambiente favorável para que as mães amamentem seus filhos até os 2 anos de idade ou mais, sendo de forma exclusiva nos 6 primeiros meses de vida. Amamentar, ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você. Todo mundo quer viver bem. E você? Alimentação, exercícios, moderação, dedicação, esforço, suor, foto no Insta. Ei, levanta do sofá. Parece muita coisa, parece cansativo, mas é possível. O Mudaí pode ajudar você a ser mais saudável com prazer, com simples ações que dão grandes resultados. O Mudaí é só um toque. Você escolhe como começar. Que tal começar agora? Seja diferente. Seja você. Mudaí. Assim, eu acredito hoje que a paternidade ela tem um momento singular na vida do homem, né?
Eu aprendi que um homem, como pai, ele tem a oportunidade de prover 3 coisas para a criança que são essenciais, que é proteção, direção e limites. Isso hoje, de um modo geral, é um desafio, né, a paternidade. E hoje eu entendo que existe um grande estigma na sociedade, que é que o pai ajuda a mãe. Mas no meu entendimento, o pai não ajuda, ele tem um papel dele na parte da criação dos seus filhos. Então acho que isso é um desafio hoje da atualidade. Hoje eu entendo que a maior importância do atendimento de um pai, a primeira coisa é a garantia do acesso, né? Na atenção primária, isso vai fazer toda a diferença, né? Um acesso de qualidade. Outra questão é uma qualidade no acolhimento, né? Um pai que chega até o serviço da atenção primária para fazer um atendimento de saúde, qualquer outro serviço, busca qualquer outro serviço, ele tem que ser bem acolhido. Né? Em seguida, eu entendo também a importância da escuta qualificada. Isso deve ser importante porque, do modo geral, os homens eles não procuram muito serviço de saúde. Eles costumam procurar serviço de saúde só em algum processo agudo, né? Quando tem já alguma patologia instalada. Então, nesse momento, tem que ser oportunizado o atendimento com uma escuta qualificada e com um atendimento de qualidade. Cintura alta pode voltar a ser moda. Cigarro não. As calças de cintura alta combinam com tudo. Sabe o que não combina? O cigarro. Não fume. Cuide-se. Quer parar de fumar? Procure uma das unidades de saúde da Prefeitura. O tratamento é especializado e gratuito. Saúde é mais que modinha. E eu tenho lido cada vez mais da importância dessa questão do pai também nas escolhas que a sua filha vai fazer, né? Que esse pai, quando ele divide as tarefas domésticas, né, ele autoriza essa menina a ser outras coisas, né, que não somente dona de casa, porque donos de casa todos nós temos que ser, né? Eu tenho 2 afilhados, e é um menino e uma menina, e aí eu ia comprar um presente de Natal. Eu entrei numa loja, eu não consegui, porque, né, depois que a gente começa a questionar e problematizar um monte de coisa, eu não consegui me sentir confortável de comprar um kit de limpeza para minha afilhada. É aí que começa, né? A gente já começa, quando a criança é pequena, a ensinar qual é o seu papel na sociedade. Então, a gente avançou na educação, a gente está mais escolarizada, não quer dizer com a melhor, né, com um ensino de melhor qualidade, mas está mais escolarizada. No entanto, a gente continua nos piores empregos, né, a pobreza tem uma cara feminina, né? Os programas sociais são dirigidos muito mais a mulheres. Isso, por um lado, é bom, pensando de modo compensatório, mas a mudança cultural ela pode operar uma transformação geracional
que talvez as políticas públicas tenham mais dificuldade. Né? Eu sempre costumo dizer, né, a igualdade ela começa em casa. Né? Ela começa em casa através dos exemplos, ela começa em casa através das oportunidades que a gente dá, né, seja para meninos ou para meninas. E a educação, né, em sexualidade, eu acho que ela é fundamental, não somente nessa parceria saúde-educação, mas, sobretudo, também como é que a gente inclui isso com as famílias. Né? Se, por um lado, a gente tem, né, uma vertente que fala muito da proteção das meninas, né? Então, eu protejo a minha filha, né, dos perigos, mas eu lanço o menino para que ele tenha essa sexualidade mais aberta, mais predatória, no certo sentido, né, de achar que pode tudo. Né? Eu acho que a própria formação dos professores não tem. E em poucos espaços isso é discutido. Que ferramentas o professor tem para detecção, para perceber, para entender o que é um ato abusivo, se está vendo, se o seu aluno, o aluno ou a aluna estão sofrendo violência sexual. Então, há necessidade de ter isso na formação, senão ele não será capaz de fazer uma notificação, encaminhar um conselho tutelar, acionar as políticas públicas da saúde, da segurança pública, para uma situação. E até antes, né? Para ouvir os seus alunos, para acreditar nos seus alunos. Para acolher. A gente estava falando sobre a importância das redes sociais, aquela ONG, assim, Olga, né? fez aquela campanha, né? Meu primeiro assédio. E teve, assim, uma enxurrada de denúncias. E o que me marcou mais foi quando eles fizeram essa análise dessas entrevistas, eu acho que, desses depoimentos, eu acho que tinha quase 8.000, a maior parte começava em torno de 9, 10 anos. Com a campanha, a gente falou para muitas meninas que a culpa não é delas. E aí elas começaram a pensar, cara, mas o que eu sofri com 9 anos realmente não era minha culpa. Né? É um despertar, é um abrir de olhos. Porque se a gente só tem uma história, se a gente só tem uma linha de raciocínio, a gente não questiona. Uma menina de 9 anos não vai saber como vai questionar isso. Né? E foi interessante, né, também como eles desdobraram na outra campanha, né, no Chega de Fio-Fio. Né, ajudando a nomear, né, como assédio, questões que às vezes eram vistas como uma paquera um pouco mais ousada. Né? Tem uma coisa que une a gente. Eu, você, o professor, o aluno, a Lady Gaga, o diretor da escola, o Sócrates, o jogador e o filósofo, o profissional de saúde, o Neymar e a merendeira. A gente come. Todo mundo come. E a gente não come só para matar a fome. A gente come para comemorar, para viver, para rezar, para lembrar, para se divertir, para namorar, para ficar sozinho e para se juntar. Na escola, a hora da comida junta todo mundo. É a hora que o professor Zé Carlos se junta ao Chiquinho. Apesar de o Chiquinho não gostar muito de matemática e o Zé Carlos não gostar muito de quem não gosta muito de matemática. Esses dois se gostam bastante e têm muitas coisas em comum. E uma coisa está sempre presente no cardápio. Sim, o feijão. O feijão que fez um longo caminho para chegar no garfo do Chiquinho e do Zeca. Para começo de conversa, ele saiu da panela da dona Hermíria, que é a merendeira da escola. Ela cozinha feijão desde quando sua mãe contou o segredo dessa antiga tradição. Para o feijão chegar à despensa da escola, ele e outros alimentos foram buscados por um caminhão numa cooperativa de agricultores familiares, onde o Mário, que é pai do Chiquinho, trabalha há muito tempo. Esses alimentos vêm das plantações, e a maioria dessas plantações são pequenas propriedades familiares, como a propriedade da Juliana, que dia após dia, no finalzinho da manhã, termina de trabalhar na roça e se junta aos seus colegas de associação. Eles precisam negociar o frete que leva o feijão para a cidade e encontrar soluções para pagar os empréstimos que pegaram para comprar máquinas. Sem máquinas, a colheita demora mais e a concorrência tem muita fome.
Fome de lucrar o máximo possível com sua produção de soja para ração animal, para virar óleo e principalmente para exportação. E são tantas toneladas que até o Zeca perde a conta. Para ser exportada, a soja precisa seguir um padrão único, que não acontece espontaneamente na natureza. Por isso, na maioria das vezes, só é atingido com o uso de transgenia e agrotóxicos, que causam danos à saúde das pessoas e do planeta. O investimento na produção de commodities, que são mercadorias produzidas em grande escala, como a soja e o trigo, compete com o alimento básico, como o arroz e o feijão, que por isso tem seu preço elevado. O impacto recai no bolso de gente como Mário, que tem dificuldade de encher a mesa de sua família. Mas Mário não abre mão do feijão. Toda a sua família come feijão, menos o Chiquinho, que apesar de comer feijão na escola, cismou de não comer em casa, depois que assistiu a um desenho animado americano num canal de TV. O Chiquinho só quer saber de Rainbow Cookie Mellow, um biscoito recheado que o seu herói come. Rainbow Cookie Mellow é um nome complicado, mas mais complicados ainda são os ingredientes do Rainbow Cookie Mellow. Luzia, que é mãe de Chiquinho, esposa de Mário e trabalha como agente comunitária de saúde, descobriu também que boa parte desses estranhos ingredientes é produzida do outro lado do mundo. Na verdade, a Fazenda Fominha, a fábrica de Rainbow Cookie Mellow e as fábricas dos ingredientes estranhos têm algo em comum. Todas têm investimento de uma grande transnacional que também é dono da rede de TV que passa os desenhos sobre Rainbow Cookie Mellow que fizeram Chiquinho trocar feijão por um produto ultraprocessado. Toda geração de Chiquinho aproveita menos a riqueza alimentar brasileira porque come muito menos diversidade de alimentos do que a geração de seus pais, que por sua vez comem menos diversidade que a geração de seus avós. Os alimentos ultraprocessados, como o Rainbow Cookie Mellow, têm ocupado cada vez mais o lugar dos alimentos tradicionais na mesa do brasileiro. E essa mudança da alimentação levou ao aumento da obesidade, que hoje é uma epidemia nacional. Pessoas como Chiquinho precisam se reencontrar com os alimentos saudáveis. Eles ainda estão por aí. Basta o Chiquinho e o Zeca redescobrirem o prazer da alimentação saudável no dia a dia. Porque o Chiquinho ainda não percebe, mas a Luzia e o Zeca podem ajudá-lo a perceber é que nem tudo é comida de verdade. Cada garfada de feijão conta uma história que passa pela vida e pelas memórias de milhares de pessoas e de povos. Cada garfada de feijão tem tantas dimensões que para cada ângulo que a gente escolhe olhar para o grão, a gente enxerga alguma coisa diferente sobre o mundo. O Brasil é um país único em sua diversidade alimentar. A gente precisa começar a contar essa história. A história que precisa ser contada tem o brasileiro como eu, você, o Mário, o Chiquinho, a Luzia, a Juliana, a Dona Hermília e tantos outros como protagonistas. Como protagonistas de uma grande mudança. Uma mudança que já começou e que a gente precisa ajudar a aprofundar. Uma mudança para uma visão mais abrangente da alimentação. Uma visão mais abrangente de saúde e qualidade de vida. Para criarmos cada vez mais soluções que garantam a todos uma alimentação adequada e saudável. Mas afinal, o que é uma alimentação saudável? É aquilo que mata a minha fome, não faz mal para o meu corpo e, é claro, eu posso comer junto com a minha família. Uma alimentação saudável é comer sem pressa. Alimentação saudável é ter os mais diversos tipos de alimento numa mesa e principalmente comida na mesa todos os dias. É comer alimentos nutritivos. É poder comer comida fresca. É ter variedade de alimentos. Alimentação saudável é comer uma comida de verdade. É claro que não existe uma resposta só para essa pergunta. São muitas. Comer bem não é só ingerir os nutrientes necessários. Para entender o que é comer bem, a gente precisa conhecer os alimentos que contêm e fornecem esses nutrientes. E precisa saber como são plantados e comercializados, e como são preparados, e como são combinados, e como são consumidos, e como são partilhados, e como são descartados.
Bom, já deu para entender que a gente precisa falar sobre muita coisa. No dia a dia, a gente faz tudo no automático e quase não para pensar em como, por quê, onde e o que a gente come. Aqui na escola, por exemplo, a comida está por toda parte. No refeitório, na cozinha, na barraquinha do lado do portão, na banca de jornal do outro lado da rua, na van estacionada, na padaria da esquina, no cheiro que invade a sala de aula. E se a comida está tão presente, a gente precisa falar dela, porque é falando e pensando sobre ela que a gente vai começar a questionar as escolhas que a gente faz quando o assunto é alimentação saudável. E aos poucos ajudar a mudar a realidade à nossa volta. Ajudar cada Chiquinho e cada Zé Carlos a pensar 2 vezes antes de trocar um feijão por um Rainbow Cookie Mellow da vida. E foi justamente para isso que o Ministério da Saúde criou um conjunto de cadernos e vídeos que podem ajudar alunos como Chiquinho e fazer com que professores como Zé Carlos e profissionais da saúde como a Luzia abordem e ampliem a discussão sobre alimentação com a comunidade escolar e suas famílias. E isso de forma integrada ao currículo escolar e ao cotidiano da escola e da comunidade. Assim, além das iniciativas de avaliação das condições de saúde, ações de promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos, o programa Saúde na Escola, que é uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, vai ser fortalecido com um trabalho contínuo e focado na educação alimentar e nutricional. E esse trabalho pode ser feito cotidianamente dentro da sala de aula, integrando o assunto ao conteúdo das matérias e também fora da escola, com piqueniques, construção de hortas, visitas a feiras livres e mercados, valorização da culinária regional e da biodiversidade do Brasil. Afinal de contas, é quando a gente conhece o que a gente come que começa a mudar a atitude em relação ao que a gente escolhe comer. Um primeiro passo para fazer a melhor escolha é ter acesso regular e permanente aos alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem ter que abrir mão de nenhum outro direito. Ou seja, começa quando o direito de cada um à alimentação adequada e saudável é assegurado. Houve uma grande diminuição da fome no Brasil, o que já é uma importante conquista. Mas a alimentação adequada ainda não está garantida para todos. E, ao mesmo tempo, o Brasil desperdiça quantidades de comida que a gente nem consegue imaginar. Para cada 3 quilos de alimentos produzidos no Brasil, 1 vai direto para o lixo. E enquanto uns não têm o que comer, muitos estão com excesso de peso. E muitas vezes não têm também uma alimentação de qualidade. No Brasil todo, 1/3 das crianças entre 5 e 9 anos e mais de 1/5 dos adolescentes entre 10 e 19 anos apresentam excesso de peso. Entre os adultos, são quase 6 em cada 10 sofrendo do mesmo problema. Para mudar isso, é fundamental que haja políticas públicas para proteger e garantir o direito à alimentação adequada. Mas o direito é só uma das dimensões da alimentação. Um assunto tão complexo que a gente divide em pedaços para entender melhor. A dimensão biológica da alimentação é bem conhecida da gente. É a dimensão que tradicionalmente a gente mais aborda na escola e na unidade de saúde. A gente enxerga a alimentação pela sua dimensão biológica quando aborda a relação da comida e dos nutrientes com o corpo. Por exemplo, a Luzia sabe que se o Chiquinho comer feijão, ele vai ingerir proteínas, ferro, vitaminas, carboidratos e fibras. Um monte de nutrientes fundamentais para a nossa saúde. Mas se o feijão ficar muito tempo fora da geladeira depois de cozido, por exemplo, pode ser contaminado e deixar de fazer bem. Mas a comida não pode ser vista só como um punhado de compostos químicos agindo no corpo. Sempre que a gente come, existe um contexto social e cultural. E a gente não come só para matar a fome, a gente come para cultivar as nossas tradições. Feijoada, tutu, feijão tropeiro, acarajé, baião de dois. São só alguns dos patrimônios culturais da culinária brasileira feitos de feijão. Para Dona Hermília, feijão é ainda mais. É uma lembrança, porque comida também é memória. Memória dos almoços de domingo, da família reunida, da terra natal, de algum acontecimento importante que marcou a vida da gente. Na correria do dia a dia, é cada vez mais difícil unir a família em torno da mesa. Mas a Luzia e o Mário não abrem mão de cozinhar e comer junto. Para eles, não tem Rainbow Cookie Mellow que substitua esses momentos. Quando a gente pensa em todo o caminho que o feijão fez até chegar à casa do Mário e da Luzia, a gente acaba enxergando a alimentação também por sua dimensão econômica.
Porque cada alimento precisa ser plantado, depois colhido, depois transportado, depois vendido e comprado, e só então será preparado e consumido. E cada etapa dessa está ligada à outra. Por isso a gente chama essa interação de sistema alimentar. Entender o sistema alimentar em sua complexidade ajuda a gente a entender como cada escolha que a gente faz na feira perto de casa, na mercearia ou na gôndola do supermercado impacta todo o sistema. É por isso que a escolha do que comprar é, na verdade, uma ação política. Quando a gente escolhe o tipo de alimento que vai comer, a gente escolhe e reforça também um modelo do sistema alimentar. Eu sei que esse ovo caipira foi produzido por um agricultor familiar que cuida do meio ambiente. Por isso, quando eu escolho esse ovo e não o outro, eu estou reforçando uma maneira e não outra de produção. Reforço uma forma que se preocupa com a saúde das pessoas e do planeta. As monoculturas, os latifúndios, o uso de agrotóxicos, a queima de combustível e a poluição gerada no transporte dos alimentos, a contaminação e o desperdício da água, a grande geração de lixo são alguns dos fatores que comprometem a sustentabilidade do sistema alimentar. Mas existem modelos que protegem o meio ambiente e valorizam a biodiversidade, como a agroecologia e o extrativismo, que se baseia nas dinâmicas da natureza. Assim, é possível recuperar a fertilidade do solo sem uso de agrotóxicos, desenvolvendo agroecossistemas sustentáveis. São modelos que reconhecem o papel da agricultura familiar e promovem a redução da distância entre produtores e consumidores, com a venda direta, como na feira, o varejão, a compra coletiva, desenvolvendo sistemas alimentares mais sustentáveis. Se a gente percebe que existe um circuito que leva o alimento desde a plantação até a mesa, a gente já começa a enxergar os diferentes tipos de circuito só lendo os rótulos dos produtos que a gente escolhe. As verduras dessa barraca aqui vêm direto da plantação para a feira e vão direto da feira para a mesa. Esse é um exemplo de circuito curto. Mas alimentos como o Rainbow Cookie-Mellow têm circuitos muito longos, com ingredientes que saem de várias partes do mundo e são ultraprocessados até chegar às grandes cadeias de supermercado, onde a gente pode comprar. E na sua realidade, que alimentos estão disponíveis? E você, seus alunos e sua comunidade, o que vocês escolhem comer? A gente separou as dimensões da alimentação para entender melhor cada uma. Mas elas fazem parte do sistema alimentar e são parte do mesmo todo. Uma afeta e depende da outra, e elas dependem da nossa ação. É por isso que para cada ângulo que a gente olha para um grão de feijão, a gente enxerga algo diferente sobre o mundo. E é por isso que é tão importante educar para uma visão mais ampla do alimento. E agora é hora de matar a fome. De matar as fomes. E você, tá servido? No início, eu não entendi o que eu era. Só pensava no que meus pais iam dizer. Quando eu percebi que eu era diferente e vi que não mudava nada, não mudava meu talento, meu amor pela minha família, minha inteligência, meu desempenho na escola, no trabalho, passei a me aceitar como eu sou. Hoje eu me pergunto, como é que as pessoas não enxergam uma coisa tão óbvia? Deixe seu preconceito de lado. Respeite as diferenças. A gente tem
um falso dilema se a violência sexual está aumentando ou se ela está mais visibilizada, né? Não é um dilema, as duas coisas são reais, né? Por exemplo, o transporte público. As mulheres saem de casa, qual é o medo delas antes de ser assaltada numa cidade violenta? Não é o assalto, é o abuso no transporte. A cidade tem que ser segura para as mulheres. Com relação à preocupação com os profissionais de perceberem isso, a gente produziu um aplicativo, né, que chama Evisu. Não é uma sigla, ele é um nome. E é de informação ao enfrentamento da violência sexual, especialmente contra as mulheres, mas não só. Ele é dirigido a profissionais, professores, estudantes, pesquisadores e gestores que querem compreender sobre o fenômeno. Tem um julgamento enorme sobre o comportamento feminino, o horário. Então, se for um adolescente, se for uma adolescente negra, se for uma adolescente de madrugada, e se ela estava com vários rapazes e usou álcool, dificilmente vão conseguir notificar que, por exemplo, ela sofreu uma violência sexual de múltiplos autores. E eu estou lembrando aqui que essa dificuldade de perceber e de nomear como violência está em todas as esferas, né? Recentemente, a gente teve uma situação de uma menina de 11 anos, né, abusada por um padrasto de 40 anos que engravidou, e na mídia saiu assim, os encontros amorosos aconteciam, né? E, felizmente, houve toda uma manifestação, as pessoas se posicionaram e eles, no site, eles reviram a matéria, a redação da matéria. E isso é importante, né? Porque ajuda as pessoas a perceberem isso não tem nada a ver com amor. Né? Isso é violência, isso tem nome. Mudou a legislação em 2009 em relação ao estupro, colocando não no crime contra os costumes. Você imagina que o corpo da mulher é violado, mas o crime é contra os costumes. Então, hoje é o considerado crimes contra a dignidade sexual. E aí o estupro não é mais a divisão se há penetração ou não para ser enquadrado como estupro ou atentado violento ao pudor. Todos se classificam em estupro. E é possível estupro no casamento, coisa que era impensada antes. Se os homens são parte do problema, eles têm que ser considerados como parte da solução desse problema, né? E que a gente avança pouco se a gente não inclui os homens nessa discussão, né? E quando eu falo homens, eu estou falando de todas as idades em diferentes esferas, né? Não estou somente falando dos homens adultos, né? Mas estou falando das crianças do sexo masculino, estou falando dos adolescentes, né? Estou falando dos jovens e estou falando desses homens adultos, né? Porque eu acho que a participação nesses grupos, ela pode provocar, né, uma mudança de comportamento, sim, mas ela, sobretudo, ela pode também ser uma aliada grande na prevenção de futuros atos de violência, né? E eu queria que a gente falasse um pouco sobre as meninas negras, porque a gente sabe que também, né, existe, às vezes, todo um processo de erotização, de sexualização e desqualificação, né, às vezes, até das singularidades dessas meninas. Tem horas que chega a ser devastador, porque essa adolescência de das meninas negras é muito problemático, né? A gente sabe que toda menina sofre na adolescência. Agora, uma menina negra que tem um cabelo crespo vai sofrer muito mais. E como que a gente lida com essas mudanças, né, das meninas? A gente tenta conversar, né? A gente tenta falar que esse é o corpo. Só que é muito diferente do que todas as meninas veem na televisão. E aí a gente entra na nossa questão de representatividade. E a gente tenta subverter essa ideia de que o corpo da mulher negra é só para questões sexualizadas, sabe? Há algumas semanas eu estava trabalhando como intérprete e aí uma das meninas estava compartilhando sua vida, né? E aí ela estava em transição capilar e ela olhou para mim e falou: "Nossa, mas você está falando inglês?" Eu falei: "Tô, né? Eu tô trabalhando." E para mim uma coisa super normal, né? E ela falou: "É porque minha mãe falou que se eu ficasse com o cabelo assim, tipo o seu, eu nunca ia conseguir um emprego. E agora eu sei que eu posso falar inglês e eu vou trabalhar." E, sabe, com o olhinho brilhando. E eu falei, sabe, eu tô aqui fazendo um outro trabalho, mas eu tô mostrando para ela também que uma mulher negra pode ter uma colocação no mercado de trabalho com o seu cabelo crespo. E que ela, com 14 anos, pode ser o que ela quiser. Porque nós, meninas negras, crescemos ouvindo: você já é preta, você tem que andar arrumada. Você já é preta, você tem que ser a melhor aluna da escola. E isso nem sempre é um incentivo para uma menina preta. Quando a gente entra na escola, a gente não entra só com uma possibilidade de estética.
a gente entra com uma possibilidade de vida, né? Essa menina, ela pode ser várias coisas, porque nós somos várias coisas. Geralmente, chamam a gente para falar de cabelo, né? Achando que somos só um grupinho de moda que está falando do que está... São escolas municipais? Geralmente, escolas municipais. Meu cabelo é muito meu, é muito pessoal, mas eu permito que crianças toquem meu cabelo. Porque meu cabelo, ele também é educacional. Né? Ele está ali, quando eu entro na escola, ele vai educar aquela criança a ter respeito pelo que eu tenho respeito. Né? Meu cabelo, ele é minha história. Toda vez que eu entro numa escola, eu estou ali renovando a minha esperança. Né? Eu não conseguia me achar bonita por causa do meu nariz, por causa da minha boca, por causa dos alisamentos que eu tinha que fazer e que eram super agressivos, que me machucavam. Então, hoje, eu ver uma menina de trança e ela falar, eu vou fazer um coque que eu fico mais bonita, isso para mim é um céu. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. A promoção de saúde tem como objetivo levar uma melhor qualidade de vida à população. Existem doenças que podem ser evitadas, né? Existem fatores de riscos que podem causar determinadas doenças e a gente leva essa informação à população. Existem doenças que não podem ser evitadas, mas aí a gente já entra com orientação sobre os primeiros sintomas, porque o quanto antes ela buscar atendimento, melhor vai ser para a saúde dela. E no caso de doenças já instaladas, nós orientamos sobre o que a pessoa pode fazer, os passos que ela deve tomar para um tratamento adequado para essa doença. Nisso que consiste o trabalho de promoção de saúde, é promover, a gente contribuir e assim tenha uma melhor qualidade de vida, tenha uma melhor saúde. Rap da Saúde é uma sigla. R significa de rede, o A de adolescente e o V de promotor da saúde. O rap é um trabalho que envolve o conhecimento do período dos adolescentes jovens do promotor de saúde, que já fez algo em volta da tua comunidade, tipo algum movimento de saúde. Mas participa também de palestras na escola, ensinando adolescentes e jovens também. De diversas áreas também, de adolescentes, crianças, adultos também, reunião com as famílias, já ensinamos sobre tudo, sobre saúde para os adolescentes, fizemos oficinas, rodas culturais e tudo mais com adolescentes, explicando que o que a gente aprendeu, estamos passando para eles, e o que eles aprenderam com a gente, para eles repassar para a família. Nós já fiz área comunitária da saúde,
Já saio com nas comunidades para conhecer a área, para repassar para o meu conhecimento. O rap, ele mudou muito a minha vida. Eu confesso que antes de começar o rap, eu era um pouco desleixado, eu era realmente um pouco relaxado com a minha saúde e a saúde daqueles que estavam à minha volta. A parte principal foi que o rap me ajudou na área onde eu moro. Que eu passei a cuidar mais do lugar onde eu moro e da minha família, aqueles que eu amo, que eu quero bem. O rap tem me feito muito bem, eu já estou no 2º ano, estou gostando muito. E o que eu aprendi, eu tenho vontade de repassar. Eu tenho vontade de que aqueles que estão me vendo aprendam. Então, só tem a crescer.